As bocas das minas. É o céu na boca do inferno esperando você. Essa era a denominação que se dava desses lugares, desses caminhos que levavam até as regiões exploradoras. E haviam 3 bocas das minas, 3 grandes caminhos. Eram eles o Caminho Velho, a Picada da Bahia e depois o Caminho Novo. Vamos falar um pouco sobre eles. O Caminho Velho, também conhecido como Caminho de São Paulo, era o caminho que ligava São Paulo do Paraitinga até São Sebastião do Rio de Janeiro. E era marcada por uma enorme dificuldade para a travessia disso daí. Lembre-se, a gente está falando que esses caras estão caminhando por meio de mata em serras. Não sei se você já fez uma trilha assim, mas não é fácil caminhar nesses espaços. Então, eles precisavam atravessar toda a Serra da Mantiqueira. O termo vem do Guarani e quer dizer serra que chora. Por quê? Por causa da enorme quantidade de cachoeiras. Eles atravessavam essa serra, que era marcada por 5 picos, ou seja, você tinha que atravessar esses 5 lugares, e tudo isso no meio de chuva, porque é uma mata atlântica, ela é extremamente úmida, muito inseto, porque inseto procria na água, né? E você tem também as brumas, que é aquela neblina que baixa na serra. Isso daí, se já impede a visão de uma pessoa numa estrada toda sinalizada com um carro, imagina você a pé, no meio da chuva, andando no meio de uma mata fechada. Para se perder ali, não demorava. A Picada da Bahia. Também conhecida como Caminho dos Currais de São Francisco, a Picada da Bahia era o caminho mais longo, mas também com matas menos densas, e por isso era mais prático para se seguir por esse caminho. Além disso, esse caminho ele é marcado pela presença de grandes rios que permitiam a navegação, então se podia descer com canoas e com embarcações aquela região. O problema é que, assim como havia uma circulação um pouco maior, havia uma grande quantidade de marginalizados que se refugiavam ali e realizavam assaltos a essas caravanas. Com esse caminho, Sabará se transforma no maior núcleo de entrada de produtos. Caminho Novo. O Caminho Novo ele vai ser resultado do projeto de Arthur Sá e Menezes. E esse é o caminho então que vem a ligar São Paulo e Rio de Janeiro por um entroncamento pela vila de Taubaté. Ele era o mais novo e, como ele foi projetado, ele permitia um transporte de grandes caravanas. E essas caravanas vão passar a abastecer as cidades em Minas Gerais. Então, esse passa a ser o grande caminho depois de abastecimento das minas e passa a contar com um trânsito super intenso de carroças e pessoas por ali. A região onde vão se estabelecer esses centros mineradores, que começam pequenos, mas vão amontoando de gente, isso tudo é na parte da Serra do Espinhaço. É um conjunto, uma cadeia montanhosa que corta tanto o nortezinho de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É naquela divisão que fica essa serra. E você tem 3 pontos principais de exploração. Serão as margens do Rio das Mortes, já vou falar o porquê desse nome, que é ali que vão se fundar as cidades de São João del Rei, Tiradentes e Santa Cruz das Minas. Depois você tem também a Barranca do Rio das Velhas. É lá onde depois foi fundada Sabará. E por fim, nas proximidades do Ribeirão do Carmo, onde hoje situam-se Mariana e Ouro Preto. Um autor chamado Celso Furtado, ele fala que nesse período a população da colônia aumentou em 10 vezes. Então imagina uma população multiplicada por 10 em poucos anos. Para você ter ideia, tinha muita gente no norte de Portugal, que era uma região mais pobre, que estava começando a vazar para cá, para o Brasil, com o sonho de encontrar ouro. E a coroa portuguesa, como reação a isso, eles colocaram uma lei que restringia a imigração, porque estava começando a diminuir a população da região. Um artigo para a revista do Arquivo Público Mineiro,
o especialista, professor da Universidade de Cleveland, o Donald Ramos, ele cita um trabalho de David Hicks, que já fazia uma reflexão sobre essa questão da legislação portuguesa. No artigo, ele cita um documento de 1820 de Joaquim Gouveia Pinto, e o cara já falava desse problema das crianças abandonadas, e ele falava que em 1820 havia já uma estimativa de 10 mil crianças que eram abandonadas anualmente na região ao norte de Portugal. E ele já confirmava a existência de 30 mil expostos, que seriam crianças menores de 7 anos. Essa massa de pessoas que chegou em Minas Gerais vai ter que enfrentar um problema muito sério: fome. Afinal, não havia nenhuma estrutura para receber uma quantidade de pessoas tão grande. Se isso seria um problema hoje, imagina no século XVIII. Houveram pesados surtos de fome que marcaram esses primeiros anos de mineração nessa época. E você tem o primeiro deles entre 1697 e 98, outro entre 1701 e 1701 e um último em 1713. Existem relatos, a principal fonte direta dessa época é o padre Antonil, que fez uma obra que analisa, que se refere à vida dessas pessoas. E o que acontece é que, devido à falta de transportes de alimento, essas pessoas começavam a morrer de fome. Falam de registro de pessoa comendo casca de árvore, sabe? Desesperada. O padre Antonil, ele fala: morriam de fome com as mãos cheias de ouro. Olha só, é um puta de um discurso dele, inclusive de crítica à questão da ganância humana. Dinheiro é vil, tio geriu, o instinto viril, a R15 é mato, os moleque tão de fuzil.